A primeira pergunta de hoje é NQI Mulher. A nossa ouvinte fala do texto de Gênesis, capítulo 44, verso 5, dizendo ali que José fazia suas adivinhações através do seu copo. Então a nossa ouvinte ficou curiosa quanto a esse texto. Está certo, pastor? Está correto admitirmos que José adivinhava, pastor? Não, está incorreto. O que nós devemos entender aqui neste texto de Gênesis 44, que José era um homem singular, porque quando ele subiu para a posição de vice-rei do Egito, foi decorrentemente de um sonho que ele teve. Aliás, um sonho que teve o rei, e não havia pessoas que pudessem interpretar para o rei. Mas ele era um homem de profunda comunhão com Deus, e a vida dele era uma vida inatacável em todos os aspectos. De modo que ele tinha essa habilidade de interpretar sonhos. E esses sonhos eram dados, então, de modo que Deus revelasse para ele, como aconteceu também com Daniel, quando Nabucodonosor fazia perguntas sobre sonhos que ele havia tido, dos quais havia se esquecido, e pedia que o sonho fosse revelado e a interpretação correta. Isso é um dom de Deus, que tinha Daniel e José também no seu tempo. Antes de Daniel, já manifestava isso. Agora, as pessoas que leem esta parte, ele usava um copo, aquele copo que, segundo diz, ele interpretava por meio dele, era apenas uma alegação sem fundamento que ele transmitia para os seus subordinados egípcios, porque eles eram crédulos nessas práticas divinatórias egípcias, e então ele podia usar desse meio para que os seus súditos pudessem dar atenção a ele dentro das suas próprias atividades. Agora, uma coisa que eu quero realçar, que a lei, diz a Bíblia, foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei de Moisés não foi outorgada neste tempo, quando ainda o povo de Israel não existia como nação. Existia, sim, patriarcas, como Abraão, Isaac, Jacó, e um povo que estava sendo formado, que quando foi para o Egito, tinha mais ou menos 70 a 75 pessoas. De modo que a lei vindo posteriormente, não podia José estar transgredindo um preceito que não existia. Então não se pode dizer, por exemplo, em Deuteronômio 18, versículo 10 a 12, Deus realmente disse: no meio de ti não haverá quem consulte os mortos, adivinhos, prognosticadores, feiticeiros, etc, etc. Porque ele não havia preceito, de modo que o que ele tinha em sua vida era a revelação de Deus. E isso o fez galgar uma posição de escravo para ocupar ao lado do rei esse poder tão grande que o próprio rei lhe concedeu. Muito bem. Quanto a essa dúvida sobre a pessoa de José, pastor, tem dois textos aqui que José declara que essa interpretação de sonhos que ele tinha vinha da parte de Deus. Por exemplo, Gênesis 40, verso 8, depois que os dois prisioneiros falaram sobre os sonhos que tinham tido, ele diz aqui: não são de Deus as interpretações, contai-mo, peço-vos. Então ele mostrou para aqueles prisioneiros que a interpretação vinha de Deus. E também em Gênesis 41, 16, quando ele está diante de Faraó, ele também declara isto a Faraó. E respondeu José a Faraó dizendo: isto não está em mim. Deus dará resposta de paz
a Faraó. Então, o próprio José reconhecia que as interpretações eram dadas por Deus a ele. Não era dele próprio, mas era o próprio Deus que lhe dava a interpretação diretamente, não através de copo ou através de água que ele fazia essa interpretação. Bom, a nossa próxima pergunta é NQI Homem. O nosso ouvinte não quer se identificar, mas ligou e fez uma declaração aqui, podemos dizer até um pouco ousada, pastor. Ele diz aqui que não acredita que precisa ir todos os dias à igreja para ser salvo, pastor. O que dizer? Quero dizer ao nosso consulente, respeitosamente, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O que é espiritual discerne bem todas as coisas e por ninguém é discernido. Então, o que revela aqui que o nosso consulente é uma pessoa que ele não teve ainda a experiência do novo nascimento, acerca da qual Jesus falou para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É uma situação que demanda uma experiência sobrenatural nas nossas vidas para sermos uma pessoa, uma criatura diferente daquela que tínhamos, e nossa maneira de pensar se ajusta aos princípios da Bíblia Sagrada. Então, para mostrar isso, eu quero fazer algumas poucas citações da Bíblia de pessoas que tiveram esse contato, essa experiência com Deus e deixaram o registro daquele sentimento que havia neles. Imagine, nós encontramos aqui no Salmo 27, o escritor bíblico fazendo uma seguinte declaração, versículo 4. Ele diz: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Que beleza de declaração! Ele queria fazer da casa de Deus a sua própria casa. Agora, continuando, nós vamos encontrar no Salmo 84, mais outro sentimento de pessoa que tinha consagração para com Deus. Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Olha que situação, o homem num anelo, quase desfalecendo, porque ele queria estar nos átrios da casa de Deus. E ele continua: até o pardal encontrou casa e andorinha, ninho para si, onde põe os seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos. Bem, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. E ele diz no versículo 10 deste mesmo salmo: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus. Casa cheia, não podia entrar, ficou na porta. A habitar nas tendas da impiedade. E eu pergunto: que são tendas de impiedade? São os meios de divertimentos que o mundo oferece para nós. Acompanhando novela toda semana, todo dia. Isso não é demais? Mas a pessoa se alegra nisso. Agora, tem aqueles que nasceram de novo, que podem dizer, como diz ainda o Salmo 119,
e 22. Vamos ler parte deste salmo. Olha só, eu quero fazer minhas estas palavras para o meu digno consulente. NQI. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu quero dizer para você, você não quer estar na casa de Deus conosco na próxima quinta-feira, 8 horas da noite, Silva Jardim 503? Venha estar conosco, ouça a palavra de Deus, lhe daremos uma boa recepção e vamos apreciar para conversar um pouco, se for do seu agrado. Agora, para o Novo Testamento, nós vamos encontrar que hoje encontramos crentes que também não gostam da casa de Deus. Domingo à noite, olhe lá. Parece que ele se alimenta só uma vez por semana. Porque quem vive uma vida de cristão, ele se alimenta da palavra de Deus. Agora, quem vai apenas ao culto para cumprir deveres, ele vai uma vez e depois esquece. Quer dizer, é um crente às vezes dominguista ou até ceísta. Só vai no dia da ceia, toma conhecimento, telefona para a igreja, qual é o dia da ceia neste mês? E aí ele vai nesse dia. Ceísta ou dominguista. Só à noite, escola dominical não. Agora o que diz a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, antes devemos nos estimularmos mutuamente. Então eu estou falando a você, e outros irão falar a mim, e assim nós vamos servindo a Deus, porque temos sempre alguém que está zelando pela nossa estabilidade espiritual. Repetindo o texto, Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Fica aqui a nossa palavra, e se você é uma pessoa cristã, admite que pode ser salvo sem estar na igreja, me permita dizer que você é um cristão frio, indiferente. Porque se você tivesse a alegria do Senhor, você diria, como já ouvimos aqui, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. A próxima pergunta é do Ivan Sérgio. O Ivan Sérgio, ele diz aqui que é da Igreja Assembleia de Deus. Ele pede para o pastor falar o que é viver pela fé, pastor. Viver pela fé é crer no que a Bíblia declara e viver consentaneamente com o que a Bíblia declara. Então, vivemos pela fé. O que é fé? Respondemos com o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se creem. Repetindo, o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não vemos presentemente, mas que cremos que elas um dia estarão conosco, serão nossas, como a existência do céu. É uma fé que temos, que está baseada na palavra de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Porque eu creio nisso, eu estou seguindo a Jesus Cristo, que é o caminho. Agora, no mesmo livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 6, diz o texto bíblico: aquele que se aproxima de Deus deve crer, isto é, deve ter fé, que Deus existe, embora não o vejamos. Todo aquele que crê que Deus existe e que é
galardoador das pessoas que o buscam. Você quer bênção de Deus na sua vida? Busque a Deus. Agora, se vive uma vida desligada, relaxada, não tem anelo pelas coisas de Deus, é uma pessoa que é chamada incrédula, pessoa sem fé. E o apóstolo Paulo, então, nos conta, no capítulo 2 da sua carta aos Efésios, 8 a 10, ele diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, ele quer dizer que a salvação não se compra, é um favor de Deus. E essa salvação que é um favor de Deus para nós, tem uma pessoa que é responsável por esta salvação, é Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé, essa fé está depositada em Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é um presente de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não posso fazer nada meritório que me dê margem que eu possa dizer, eu vou ser salvo. Você pode fazer, mas sabe o que a Bíblia declara? Que as nossas melhores obras, independentemente da nossa fé em Jesus, são como os trapos de menstruação. É meio difícil pronunciar essa palavra, mas é o que está lá no livro de Isaías. Que diz, então, 58, 59, logo no início, estas palavras. De modo que nós precisamos ter esta fé. E quero dizer mais um exemplo para concluir esta aqui. É o caso, por exemplo, do grande reformador Martinho Lutero. Era um homem abnegado, católico, era monge, vivia dentro de certas ocupações, dentro do mosteiro onde ele servia, sempre na preocupação de obras, e cada vez ele ficava mais triste, porque ele reconhecia que não fazia tudo o que devia. Um dia, ele tinha a Bíblia em latim, mas foi lá um monge e lhe deu uma Bíblia. E ele, então, agora tinha uma Bíblia que era dele, a outra era da própria entidade. Ele tinha que ler por lá na estante, para outros lerem também. E ele, manuseando esta Bíblia, ele foi encontrar um texto que serviu de base para a mudança de toda a sua vida. Ele diz aqui, leu aqui em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, no Evangelho de Jesus Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Então eu creio que Jesus veio ao mundo, tomou meu lugar, pagou a minha dívida para com Deus, morrendo a morte expiatória, como diz Pedro, levando ele em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro. Estou livre. Como? Pela fé na pessoa de Cristo. E ele leu, então, que o justo viverá da fé. É uma pessoa que é crente, que significa que crê naquilo que lê na Bíblia e está na expectativa dos cumprimentos de todas as promessas que estão na Bíblia. E não esqueçamos, Mateus 26, 35. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Palavra de Jesus neste livro sagrado é que dá essa esperança para todos nós, crendo na verdade desta palavra e na verdade da palavra que Jesus falou. A próxima pergunta é da ouvinte Wanda. A Wanda diz aqui que tem muito prazer de servir a Deus. Ela diz aqui que coopera com a sua igreja
lavando a roupa, diz aqui na sua informação. Mas ela se sente assim uma pessoa muito tímida, não consegue orar perto das pessoas. Bom, essa timidez aqui, eu espero que a nossa ouvinte não esteja se comparando com aquela restritiva de Apocalipse 21:8, pastor, que diz que os tímidos ficarão de fora, né? Espero que essa timidez, a irmã não esteja pensando que é essa timidez, porque uma pessoa ser introvertida, recatada, não quer dizer que ela preenche esse requisito da timidez. A timidez é aqueles que não aceitam a Cristo para não serem desfavorecidos na sociedade, não contrariarem pessoas, amigos, então não querem aceitar a Cristo. E aqueles também que negam que são crentes, estão na sociedade, mas ninguém sabe que é crente, né? Então é uma outra situação. Mas a nossa ouvinte, pastor, ela diz que ela é batizada no Espírito Santo, mas não fala em línguas estranhas. Ela quer saber, pastor, é possível isso? Uma pessoa ser batizada e não falar em línguas estranhas, pastor? Bom, o que nós temos a dizer é que há duas manifestações do Espírito Santo com relação às pessoas. A primeira, que nós lemos lá em João 16, versículos 7 a 9. Jesus dizendo, convém que eu vá, porque se eu não for, não virá o Espírito Santo a vós. Se eu for, enviar-vos-ei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a primeira obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa é promover o novo nascimento. Essa pessoa é uma nova criatura, porque ela foi convencida do seu pecado, recorreu a Jesus aceitando-o como Salvador e Senhor, e dentro dessa experiência nova na vida, automaticamente, ela não pode negar que o Espírito Santo não esteja com ela. E se não tiver línguas, você tem o Espírito Santo habitando em sua vida. Eu vou ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, em versículo 3, onde uma pessoa, como a nossa irmã descreve, é exatamente uma pessoa que não pode negar a evidência do Espírito Santo na sua vida, muito embora não falando línguas estranhas. Escreveu assim o apóstolo Paulo, no capítulo 12, versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, diz, Jesus é amaldiçoado. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, uma pessoa como a Wanda, que descreve aqui a sua vida de comunhão com Deus, ela está preocupada? Busque a Deus, e essa evidência virá em tempo. Mas a irmã está vivendo uma vida completa de cristã, só que não está aproveitando. Tirar essa timidez, saber que o Espírito Santo já a convenceu do pecado, e a prova está que aceitou Jesus como Salvador. Agora, não deixe de buscar a Deus dentro das suas possibilidades. Tudo bem, pastor. Eu acredito que com essa resposta, o senhor também já tenha respondido aqui a pergunta da nossa irmã Neuza, aqui da Igreja Evangélica da Paz. Ela fala, é possível uma pessoa batizada no Espírito Santo, em um culto de libertação, pastor, manifestar demônios? O senhor mesmo disse que uma pessoa primeiro tem a obra do convencimento, o novo nascimento, e depois é que vem o revestimento de poder. Uma pessoa com duas experiências marcantes assim, com o Espírito de Deus, ainda vai manifestar demônios, pastor? Parece aquela certa igreja que falava sobre a noite do descarrego, né? Convidando os próprios crentes a fazerem uma noite de descarrego, pastor. Bom, essa é mais tremenda. Noite de descarrego é abertamente declarada que é a manifestação estranha de espíritos malignos. Se a pessoa está
possessa, precisa descarregar. Quer dizer, isso é o termo que se usa. Descarregar do quê? Daquele espírito opressor. Mas dizer que está cheia do Espírito Santo e ter problemas de ser atormentada pelo Espírito Santo, não. Não pode ocorrer semelhante coisa na vida de uma pessoa. Dois poderes antagônicos agindo dentro de uma mesma pessoa. Ou é o Espírito Santo ou é poder maligno. Duas coisas juntas não coexistem à luz da Bíblia Sagrada.